de Jó, ouviste a perseverança de Jó, mesmo com todos os problemas, ele não desistiu, aleluia, ele persistiu, glorificado seja o nome do Senhor. E agora a palavra de Deus está dizendo: corramos com paciência, corramos com perseverança, a luta virá, mas você não desiste, persevera. As críticas vêm, mas você não desiste, persevera. É com perseverança, é com paciência, é com insistência. Os problemas vêm, mas você não desiste, você persevera. As tentações vêm, mas você não desiste, você persevera. Aleluia, glória a Deus. A calúnia pode vir, mas você não desiste, você persevera. Corramos com perseverança, corramos com insistência. Quem quer chegar no céu, pode a luta vir, pode a pedrada vir, ele pisa nos espinhos, mas ele não desiste da caminhada. Ele pisa nos espinhos, mas ele não desiste da carreira que lhe está proposta. Aleluia. Corramos com paciência, corramos com perseverança. Oh Daniel, tu porém vai até o fim. Aleluia. Levante a sua mão em nome de Jesus Cristo, que eu vou profetizar sobre a tua vida. Você vai até o fim. Aleluia. Pode o diabo se levantar, mas você vai até o fim. Aleluia. Pode os problemas vir, mas você vai até o fim. Pode vir a enfermidade, mas você vai até o fim. Pode vir a crise, mas você vai até o fim. Aleluia. Deus tem compromisso com quem persevera. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta dizer que tem tempo de casa. Glória a Deus por isso. Quem tem tempo de casa, 10 anos de crente, 20 anos de crente, 30 anos de crente, tudo isso é bom, glória a Deus, mas não adianta parar, porque tem gente que vive muito tempo, mas de repente ele desiste da caminhada, e no final ele perde o prêmio que está proposto. Aleluia. Mas Deus está dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Falando sobre perseverança, Jesus disse: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino do céu, não é apto para o reino de Deus. Se você já pegou o arado, não olha para trás, olha somente para frente. Aleluia. Não faça como a mulher de Ló, mas segue em frente. Aleluia. O escritor aos Hebreus, falando sobre perseverança, ele diz também: mas o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você não pode recuar, você não pode parar, você tem que prosseguir. Aleluia. Levante a mão que eu vou profetizar mais uma vez. Você vai continuar. É mentira de Satanás que você vai parar, é mentira do diabo que você vai voltar para trás. Deus está dizendo: continua correndo a carreira. Aleluia. Não desista. Aleluia. Não pare, siga. Aleluia, glória a Deus. Corramos com paciência, com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma carreira para ser completada. Quantas pessoas olham para trás e dizem: eu poderia ter feito diferente. Olha para o final da sua vida e diz como Salomão, por muito tempo na sua fase de juventude e também na sua fase de meia-idade, ele se envolve com mulheres estranhas,
cai no pecado da idolatria. E depois ele olha para trás no capítulo 12 de Eclesiastes e percebe que ele errou muito, que ele poderia ter feito diferente. E ele diz assim: jovem, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venha dizer: não tenho neles encantamento, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas. Aí Salomão estava falando da sua visão que estava se escurecendo, antes que se quebre a cadeia de prata. Ele estava falando da sua coluna, que já não tinha mais força e não tinha mais vigor. E ele escreve: para mim não tem mais jeito de voltar atrás, porque o tempo não anda para trás, o tempo não retrocede. Mas ele escreve dizendo: jovem, não faça como eu fiz, lembra-te do teu Criador. Em outras palavras, está dizendo: eu não tenho contentamento, a minha alegria se foi, nada do que eu fiz valeu a pena. Esse é o dilema insolucionável de Salomão, alguém arrependido que não tem como voltar atrás. Mas quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, que deixou tudo para servir a Deus, ele diz no seu final, ele olha para a carreira que ele percorreu, ele olha para tudo que ele renunciou, ele olha para tudo que ele fez, tudo que ele falou, e ele olha, e ele não vê arrependimento, ele não vê uma tristeza, ele não olha para trás com aquele pesar que Salomão olhou, ele olha para trás e diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé, e desde agora está reservada para mim a coroa da justiça. Oh, aleluia, aleluia. Há uma carreira que nos está proposta, há uma carreira. Eu sei que tem espinhos, mas a carreira está proposta. É necessário completar a carreira. Aí o escritor diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. A primeira lição que eu aprendo é que há uma carreira. A segunda lição que eu aprendo é que há testemunhas. A terceira lição que eu aprendo é que é preciso haver perseverança. Mas a quarta lição que eu aprendo é que nós temos um modelo fiel, nós temos um exemplo fiel. Olhando é para correr a carreira, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Oh irmão, por que é que às vezes você olha para o lado? Por que é que às vezes você olha para o pastor? Por que é que às vezes você olha para o pregador? Por que às vezes você olha para o seu irmão? O nosso alvo é Cristo, o nosso exemplo é Cristo, o nosso modelo é Cristo. É para Ele que nós devemos olhar. Aleluia. Porque se você olhar para o homem, você vai encontrar falhas. Se você olhar para Abraão, mesmo sendo o pai da fé, você vai encontrá-lo mentindo. Se você olhar para Isaac, mesmo sendo um dos patriarcas, vai encontrá-lo também cometendo o mesmo pecado do seu pai, o pecado da mentira. Se você olhar para Jacó, você vai também ver Jacó cometendo o pecado do seu pai, do seu avô, também o pecado da mentira. Se você olhar para Moisés, você vai ver Moisés cometendo o pecado da desobediência, batendo na rocha, porque Deus falou que não era para bater, era para falar. Se você olhar para Gideão, também vai encontrar falhas. Se você olhar para Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, vai encontrá-lo cometendo adultério e cometendo homicídio. Se você olhar para Salomão, mesmo sendo o homem mais sábio de toda a terra, vai encontrá-lo
estavam cometendo pecado de idolatria. Se você olhar para Jonas, mesmo sendo um grande missionário, você vai ver ele desejando a morte do povo ninivita, que eram almas preciosas para Deus. Se você olhar para Pedro, você vai encontrar ele negando ao Senhor. Se você olhar para Paulo, vai encontrar Paulo às vezes sendo vencido pela ira. Agora, se você olhar para Jesus, você verá um cordeiro imaculado, aquele que não tem falhas, aquele que não tem pecado. Aleluia! É para ele que nós devemos olhar. Para de olhar para ver. Aleluia! Alguém dizia: Paulo, você é o mais novo dos apóstolos. Quem é a sua inspiração? É Pedro, é Tiago, é João, porque toda a igreja considera Pedro, Tiago e João como as colunas da igreja, porque eram os 3 discípulos mais próximos. E para você, Paulo disse: se eles eram, se eles foi, não me importa, não me interessa, eu estou imitando a Jesus. Aleluia! E ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Há uma carreira, há testemunhas, há dificuldade, há um modelo a ser seguido, mas há um prêmio a ser alcançado também. Aleluia! Aleluia, teu coração esta noite, meu irmão. Há um prêmio para você, há uma recompensa para você. Ô pregador, você só falou de apostasia. Ô pregador, você só me desmotivou esta noite. Não, meu querido, eu vim dizer que não é para você parar, porque há um prêmio a ser alcançado. Aleluia! Para nós já caminharmos para a conclusão, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. É para ele. Se você olhar na sexta-feira do Gólgota, na sexta-feira da paixão, você vai encontrar um Cristo sendo chicoteado, você vai encontrar um Cristo sendo crucificado. Se você voltar um pouco atrás no Getsemane, você vai ver um Cristo chorando lágrimas de sangue. Se você ir na sexta, vai encontrar ele crucificado no meio de 2 salteadores. Mas se você andar um pouco mais para frente, no domingo pela manhã, lá no Jardim do Sepulcro, em Jerusalém, no sepulcro comprado pelo senador José de Arimateia, tem 2 anjos, tem uma pedra removida, e os anjos dizendo: porque procurais entre os mortos aquele que está vivo. Aleluia, glória a Deus. Se você andar 40 dias depois, aleluia, exatamente no domingo, você vai encontrar ele subindo aos céus, dizendo: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E ele subindo. Aí você volta lá no Salmo 24, o salmista profetizando, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra. Aleluia! O Senhor poderoso na guerra, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus. Jesus é recebido no céu, se assenta à destra do Pai, se assenta no trono junto com o Pai, e ele promete lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 21: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Porque o Pai tem um trono e o Filho tem um trono também. O trono do Pai está ocupado, mas o trono do Filho está vazio, porque hoje ele exerce o ministério de sacerdote, mas quando ele voltar, ele vai voltar como rei. E aleluia, ele vai se assentar no seu trono, e ele diz: assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono, eu vou lhe conceder
dizer que aquele que vencer se assente comigo no meu trono. Aleluia. Há um prêmio, há uma coroa, há um trono, há uma autoridade, há uma glória, porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se coloque de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não vim aqui te entregar chave de carro nem chave de casa. Eu não vim aqui profetizar que você vai ficar famoso nem rico. Se Deus quiser fazer na tua vida, amém, não tem problema, não é pecado. Mas eu vim pregar uma mensagem de Deus esta noite e dizer que você não pode parar, porque há uma carreira, há testemunhas, há dificuldade, há um exemplo fiel e há uma recompensa. Aleluia. Glória a Deus. Eu vim aqui profetizar para você que você não pode parar, porque vai valer a pena. Vai valer a pena ter sofrido, vai valer a pena ter sido humilhado, vai valer a pena ter chorado, vai valer a pena ter renunciado às paixões da carne, vai valer a pena ter renunciado às tuas fraquezas, vai valer a pena ter colocado o jugo dele que é manso, aleluia, o jugo que é suave, leve, aleluia. Glória a Deus. Vai valer a pena carregar a sua cruz, porque ele não prometeu conforto. Ele não disse: venha que você vai ter conforto, venha que tudo vai ser felicidade, venha que você vai ter conforto, felicidade, vai ser tudo bom do melhor. Ele disse: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas chegará o momento em que nós trocaremos a cruz pela coroa. Aleluia. Andará, Suriandará. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Mais uma vez. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, aleluia, Deus, eu sinto o Espírito Santo falando com pessoas aqui esta noite. Ora, eu sinto o Espírito Santo renovando as tuas forças hoje. Aleluia.